sejam muito bem-vindos ao meu canal Maternar Sem Filtro. E hoje eu vou falar um tema um pouco delicado pra mim, confesso. É um tema que eu ainda estou elaborando, mas já consigo falar sobre isso. Que são os sentimentos do meu puerpério. O meu puerpério, ele foi marcado muito pelo tipo de parto que eu tive. Por quê? Porque eu queria muito ter tido parto natural. Era uma vontade minha, né? Eu fiz de tudo que eu poderia ter feito fisicamente para que isso acontecesse, né? Durante a gestação e no finalzinho. Então, assim, a princípio tinha tudo para ser o parto natural. Porém, quando chegou ali nos últimos dias, não tinha sinal de trabalho de parto, não tinha sinal de nada. E como eu tive diabetes, eu já falei pra vocês, né, em outro vídeo, eu vou falar bem rapidamente sobre isso. Como eu tive diabetes gestacional, tem um limite ali, não dá pra ficar esperando. Não é que nem uma gestação normal, que você pode seguir ali até as 42. E que eu acho que a Marina ia até mais ou menos por aí. Não, eu não tive nada. Eu cheguei lá e eles, não, então a gente vai ter que ir pras induções e tudo mais. E beleza, tranquilo. Isso não foi um problema pra mim. Começou as induções e a médica me explicou tudo que iria acontecer e nada, não acontecia nada. Ela colocou os comprimidos e não havia dilatação, não tinha contração, não tinha nada. Pra não dizer que eu não tinha nada, eu sentia às vezes uma dorzinha ou outra, mas era muito pequena, perto do que aquele remédio poderia fazer por mim. Isso se arrastou por 24 horas. Quando chegou às 24 horas, que trocou o plantão, veio uma outra obstetra que ela já é um pouco mais reservada nesse ponto. Ela não é uma obstetra que vai, forçar o parto normal. Ela já é um pouco mais resistente a isso. E ela falou pra mim, ela foi bem realista, olha, se não dilatar nada, porque se dilatar um pouquinho, a gente coloca o balão e a gente tenta fazer com outras formas de indução, tranquilo. Mas se não dilatar nada, não tem como colocar, não tem como fazer. E não dilatou nada. Então, aí ela falou assim, bom, a outra opção é a cesárea. E a gente vai ter que fazer ela, porque eu não vou ficar aqui forçando o teu corpo a entrar em trabalho de parto. E tudo bem, eu particularmente teria coragem de ir um pouco além, tá? Ir mais um pouco. Mas eu decidi confiar na pessoa que estava me atendendo. Se ela disse que era melhor não, né, devendo todo o que ela estava assistindo ali, então melhor não. E aí a gente foi pra cesárea, que não foi nada daquilo que eu queria, não queria passar por uma anestesia, porque eu sabia que eu ia ficar meio fora. Eu não queria, passar por uma cirurgia, porque eu queria cuidar da minha bebê já nos primeiros momentos. Queria ter tido aquela primeira hora que eu não tive. O Roger que ficou com a nenê. Então, tudo isso foi gerando em mim sentimento de revolta comigo mesma, sabe? Tipo, o que eu fiz pra não dar certo? O que eu não fiz? O que eu devia ter feito? O que eu deveria ter feito que eu não fiz naquele dia? Quem eu devia ter cobrado? Então, eu comecei a me cobrar muito a respeito do meu parto. O que não era pra ser desse jeito, entendeu? Eu pensava, não, roubaram o meu parto. Eu não devia ter acreditado, devia ter ido pro outro hospital. Eu comecei a entrar num parafuso, sabe, sobre isso. E quando a gente tá no puerpério, muitos sentimentos vêm à tona. A gente fica numa alteração hormonal, assim, muito difícil de explicar. Só quem passou ali vai conseguir entender o que eu tô falando. A gente vai pra lugares muito incríveis, muito rápido, mas também vai pra uns buracos muito loucos, assim. E aí cada mulher vai pra um lado, né? Tem umas que se sentem sozinhas, tem outras que ficam com raiva do marido porque só a vida delas mudou, aí tem outras que ficam... Enfim, cada uma vai ter o seu sentimento, mas ilesa, muito raramente a mulher vai passar. E eu comecei a sentir uma tristeza profunda, que eu não entendia da onde, porque eu fiquei com a minha sogra é um amor de pessoa, é uma pessoa incrível, ela cuidou de mim nos mínimos detalhes, lavou minha roupa, fazia chazinho pra mim, comprou um pijama bonito pra eu vestir, cuidou de mim ali no hospital quando o Roger precisou ir pra casa. Assim, ó, é uma coisa, dá vontade de chorar, porque ela foi pra mim, uma pessoa muito importante no meu puerpério, positivamente, sabe? E mesmo assim, eu tava me sentindo mal. Eu tava triste. E eu ficava
porra, eu ficava brava comigo mesma por estar triste por um momento que não deveria estar. A minha filha, que nasceu perfeitamente saudável. Ela não teve que passar por nenhum procedimento, nada. Ela veio perfeita. Ela, mesmo que ela tinha a linguinha presa, ela arrumou super bem desde o início. Tipo, tava tudo perfeito. E eu sentindo aquela tristeza profunda que não entendia como. Eu me sentia ingrata de me sentir assim. Mas eu tava me sentindo assim. Eu não tinha como fingir que não, sabe? Então, eu acho que os sentimentos do puerpério, eles são tão confusos porque eles são sempre assim. Eles são... A gente se sente um pouco ingrata por estar sentindo aquilo. A gente se sente impotente, né? Porque aí, independente de que eu via de parto, existe uma recuperação a ser feita, né? A ser passada. E aí, se você tá de cesárea, eu acho que é um pouquinho mais complicado ali por conta da cirurgia em si, né? A gente perde muito sangue e tudo mais. Então, a gente fica debilitada, a gente fica dependendo de outras pessoas pra cuidar de você. E aí, se você é que nem eu, extremamente controladora, e ai, eu dou conta de tudo, ali você vê que não dá conta de nada. Tudo você tem que delegar, tudo a gente tem que dar. A única coisa que é sua é a amamentação. E a depender, né? Você precisa, às vezes, fazer uma substituição com fórmula, precisar daí de outras pessoas, né? E aí você vai ali adentrando um universo, parece que você entra numa floresta, assim, sabe? Do desconhecido. E você sente muitas coisas. Você sente uma alegria profunda de estar com aquele nenê, mas ao mesmo tempo você não conhece ele. É uma coisa muito doida. Então, eu acho que não tem explicação os sentimentos do puerpério. E eu quis falar um pouco sobre a minha história, para que, se você estiver me assistindo e estiver sentindo tudo isso, saiba que tá tudo bem. É normal o que você tá sentindo. Você precisa chorar? Chora. Quando a gente tá triste, o que a gente faz? A gente chora. E tá tudo bem. E não é... Você não tá sendo ingrata por estar sentindo esses sentimentos. Você não tá sendo folgada por precisar das pessoas. Você não tá sendo uma péssima mãe por estar com raiva de ter que estar acordando toda hora. Você não é uma péssima mãe porque, de repente, a amamentação não funcionou pra você. Precisou entrar com a fórmula. Ou porque, sem querer, você deixou o bebê tirar a maçadura. Sabe? Você não é uma péssima mãe por estar sentindo tudo o que você tá sentindo. Você é, sim, dona e proprietária da sua história. Tá tudo bem. Tá tudo certo. E se eu posso te dizer uma coisa, agora que você tá nesse olho do furacão, eu sei que vai ser difícil de acreditar em mim, mas vai passar. Só que enquanto não passar, sente o que você tá sentindo, sabe? Deixa os sentimentos aflorarem, deixa vir, deixa, dá esse espaço, porque aí vai ser mais fácil pra você lidar com isso, entende? Se tá muito, muito, muito difícil, conversa com seu médico pra ver se não é uma depressão pós-parto, sabe? Se não precisa de uma reposição hormonal. E se é uma coisa mais passageira que você sente que coloca uma boa música, sabe? Deixa aquele sentimento te invadir pra você poder chorar aquilo e deixar ele vir e passar. Acho que no final das contas é isso, sabe? Bom, acho que esse assunto é um assunto que eu falaria por horas, né? Porque cada sentimento é um sentimento. Mas saiba que todos eles que você está sentindo são extremamente válidos, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi muito bom pra mim falar um pouco sobre isso. Deixa aqui nos comentários a sua história, se você tem uma história de puerpério, o que você sentiu, como é que você lidou. Eu vou adorar saber, até porque provavelmente pode ajudar muitas mães aí que também estão assistindo isso e se identificando, tá? Então é isso, um beijo e até!